Jesus Cristo, é uma alegria estar aqui com vocês, dando continuidade à nossa EBD, que tem sido tão rica para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento. Os irmãos que estiveram na última aula comigo, né? Não na última no sentido cronológico, mas na que eu tive a oportunidade de estar dando, enviaram aí as suas respostas. Alguns ainda não enviaram, mas eu vou pedir que enviem para a Moreda, tanto da outra aula como também dessa aula. No final, a gente também vai ter aquele esquema de perguntas e respostas, mas os irmãos que conseguiram enviar a resposta da última aula foi excelente. É muito bom ver que realmente o conteúdo está conseguindo chegar, está realmente trazendo uma compreensão mais profunda e mais ampla da palavra de Deus, e especificamente do livro de Deuteronômio, que nós já pudemos, né, algumas vezes falar a importância dele para a nossa compreensão, tanto da antiga aliança como da nova aliança, e sem dúvida de muitos símbolos que nos são apresentados também no Antigo e no Novo Testamento. Então, hoje a gente vai estar dando continuidade, é a minha aula 1, mas na parte 2. E aí, na próxima aula, para os irmãos que são da classe do Adonias, nós entraremos todos juntos na continuação. O Adonias já avançou no último domingo, né, com o ensino mais da exposição do texto bíblico. Na terceira aula, então, na semana que vem, tanto eu, quanto o pastor, quanto o Adonias estarão em suas classes, dando continuidade a esse ensino mais expositivo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você está aqui e era da classe do Adonias, certamente você pode tanto ouvir alguns termos que você não ouviu, e eu vou estar explicando, e também ouvir algumas coisas que você já ouviu, mas isso não é um problema, porque é uma oportunidade para você se aprofundar e se desenvolver ainda mais na palavra do Senhor, no entendimento dela. Então, eu peço que os irmãos peguem o seu caderno, peguem o seu celular, para nós fazermos aquelas anotações necessárias. Para a gente iniciar essa aula, eu gostaria de que algum irmão com uma voz forte e poderosa fizesse uma oração. Algum irmão pode fazer essa oração? Se ninguém se habilitar, eu como professora não tenho nenhum problema de escolher. Ronaldo salvou a pátria. Amém. Jonas, eu vou pedir para que você disponibilize esse slide no grupo da igreja, para que os outros irmãos possam ter acesso. Os irmãos que são da minha classe eu já enviei no nosso grupo. Vou fazer um rápido, momento aqui de relembrar algumas temáticas que nós trabalhamos na última aula. Na última aula, nós fomos apresentados a introdução de Deuteronômio no Antigo Testamento. Nós também tratamos da temática da Guerra Santa. Nós tratamos da temática da história deuteronomística e da compreensão da relação de Deus como o povo, enquanto um rei sucerano, e o povo como os seus servos, como o seu vassalo. Então, tendo trabalhado essas realidades, nós vamos avançar um pouco mais no nosso estudo. Eu vou aqui voltar em algumas temáticas, então talvez os irmãos que não tiveram contato com esse entendimento de Guerra Santa, com esse entendimento de história deuteronomística, ao longo do nosso estudo, vocês vão ter alguns insights da qual vocês também vão poder compreender. Então, vamos lá na parte da mensagem teológica. Peço que todos os irmãos me acompanhem até esse slide de número 9, mensagem teológica. Na segunda temática, que é a palavra de Deus em Deuteronômio. No último estudo, nós fomos até a Israel em Deuteronômio e trabalhamos o entendimento do povo de Deus. E apesar dessa revelação de Deus se relacionar com Israel como um rei sucerano e o povo como seu vassalo, existia um distintivo no relacionamento de Deus com o seu povo, que era essa relação pessoal e amorosa. Está até grifado aí na última parte, né? Que Deus desejava ter uma relação viva, uma relação comprometida e amorosa com o povo. Então, se você também ainda não desenvolveu tanto o entendimento da relação do Senhor como o rei sucerano e o povo como seu vassalo, pode ficar tranquilo que a gente vai retomar essa temática também nos termos de uma teologia bíblica. Então, a palavra de Deus em Deuteronômio. Em Deuteronômio, a palavra de Deus é autorizada e escrita, sendo um documento de aliança. As palavras do livro da lei, escrito por Moisés, governaram
estruturaram e definiram a relação da nação com o seu senhor sucerano e entre os membros da nação. E aí vamos lá para as partes que estão grifadas, que estão em negritos. Deus, então, confiou a proclamação de sua palavra à humanidade, em primeiro lugar a Moisés, e isso fica claro no texto de Deuteronômio, no capítulo 5, do verso 22 ao 33. E não apenas a Moisés. Os profetas que se seguiram a Moisés foram distinguidos dos falsos profetas por sua devoção à aliança e pelo cumprimento das suas profecias. A palavra de Deus na boca de Moisés e dos profetas não falharia. O que fosse revelado aconteceria. Qual é o ponto importante dessas afirmativas aqui? Foi o que a gente já trabalhou um pouco na última aula, mas é algo que é importante a gente novamente salientar. Essa compreensão de que o livro de Deuteronômio, ou o livro da lei, né, o livro que desenvolve ali a lei, que foi revelada no Êxodo, que foi também trabalhada no livro de Levítico, mas agora de maneira mais ampla e profunda é trazido para o povo de Israel, tem uma estrutura de revelação que não é realidade apenas para Moisés enquanto profeta entregando aquilo para aquele povo que está ouvindo. O livro de Deuteronômio, ele é uma revelação de aliança, uma estrutura de governo e revelação da parte do Senhor que vai reverberar em todo o restante do Antigo Testamento. E isso os teólogos chamam de história deuteronomística. Essa história ela vai perduar. Todos os profetas que vão seguir adiante do povo de Israel vão se valer daquilo que o Senhor já revelou no livro de Deuteronômio. Não vai ser, então, um tipo de revelação que vai ser desconexo com aquilo que o povo de Israel já tinha e já conhecia da revelação do Senhor no Deuteronômio. Ana, isso quer dizer que não aconteceu, que não teve nenhuma revelação de algo específico que o Senhor não tinha falado em Deuteronômio? Claro que sim. Nós vamos ver revelações para outros reis, para outro povo em tempos específicos, que não vão estar necessariamente. Mas a ideia é que todo o princípio, que todo, por exemplo, fala de maldição e de consequência que os profetas vão proferir, o povo de Israel já conhecia. Ou melhor, deveria conhecer. Se eles não se lembravam, se eles não entendiam a consequência do pecado deles, da rebeldia deles, que os outros profetas que não Moisés estavam trazendo, era porque, na verdade, definitivamente, eles haviam se afastado do conhecimento da lei. Eles haviam se afastado daquilo que foi revelado no livro de Deuteronômio. E não apenas isso. Um modo também de se compreender que esses profetas futuros eram profetas de Deus, tal como Moisés, é que tudo aquilo que eles viessem a profetizar, de fato, aconteceria. Então, nós temos dois movimentos de compreender os profetas que vêm após Moisés, falando da parte do Senhor. Eles falam segundo aquilo que está no livro da lei, conforme está no livro de Deuteronômio, todas as bênçãos e maldições, todas as condicionalidades que o Senhor dá para o povo de Israel, e também tudo aquilo que eles profetizavam, de fato, iria acontecer, tal como foi com Moisés. Não houve uma profecia de Moisés que não se estabeleceu de fato. Então, a palavra de Deus em Deuteronômio tem esse entendimento. É uma palavra que vem de Deus, é uma palavra autorizada, não é meramente a palavra de um profeta que diz por si mesmo. Moisés não falava por si mesmo, e a gente sabe que quando ele tentou fazer alguma coisa por si mesmo, o negócio não ficou bom. Toca na rocha, mas ele fala, bateu. Feito do seu jeito, já não funcionou. Então, Moisés falava aquilo que o Senhor lhe autorizava a dizer, e todos os profetas em seguida também seguiam esse caminho dentro dessa estrutura de revelação do livro de Deuteronômio, que aponta para a aliança do Senhor. Então, nesse ponto em específico, entendendo o lugar da palavra de Deus em Deuteronômio e como ela vai se desenvolver na história do Antigo Testamento, já tem uma pergunta. Lá.
Ok. A história deuteronomística seria basicamente o entendimento de que tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento, como nós vemos relatado nos livros do Antigo Testamento, eles têm um eixo no livro de Deuteronômio. Por vezes nós vamos ver alguns profetas trazendo alguma revelação da parte do Senhor e nós acreditamos que aquilo é um texto talvez novo. Aquele profeta recebeu aquilo de Deus e o povo nunca tinha escutado aquilo, quando na verdade não. Aquilo já estava no livro de Deuteronômio. O Senhor já tinha revelado enquanto condicionalidade. Isso não quer dizer que não existam, talvez, revelações extraordinárias que não estavam lá. Mas a ideia é, aqueles profetas falam em nome de Deus, eles falam autorizados por Deus. Então, o profeta tinha essa característica. Ele era um homem enviado por Deus para falar ao povo da parte de Deus. E quando a gente entende essa história deuteronomística no Antigo Testamento, nós vamos perceber que muitas das profecias nos profetas menores, o próprio exílio, o que é o exílio? Senão um cumprimento de tudo aquilo que tinha sido no livro de Deuteronômio, por exemplo, no fato de Israel não obedecer ao Senhor e as maldições vierem sobre o povo de Israel. Quando nós lemos, por exemplo, os textos de condicionalidade de Israel na obediência e a maldição que virá sobre o povo se eles não cumprirem, é muito característico com o que aconteceu com o povo no exílio. O modo radical, a violência, o modo como mulheres, por fome, começaram a comer os seus filhos, mulheres foram tomadas, tudo isso estava profetizado no livro de Deuteronômio. Então, esse é o entendimento, é de que nós temos uma continuidade, de que todo o Antigo Testamento, na verdade, ele está dentro desse escopo de revelação do livro de Deuteronômio. Ok? Então, a gente, por exemplo, aqui na temática da recompensa e da terra, em Deuteronômio, a gente vai ter também mais um movimento dessa história deuteronomística. A gente vai compreender isso também com mais claridade. Ficou claro, então, Lala, para você agora? Ficou? Mais algum irmão tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Vou dar continuidade para a próxima temática. A recompensa e a terra em Deuteronômio. Irmãos, cada uma dessas temáticas, né? Israel, a palavra de Deus, a recompensa e a terra em Deuteronômio, é justamente para que os irmãos possam ficar mais habilitados, ok? Na leitura do livro de Deuteronômio. Entender, vamos dizer assim, eu não diria que a chave hermenêutica, mas diria assim, os pontos que é trazido no livro de Deuteronômio, que vai ser muito importante, por exemplo, na teologia bíblica. Tudo que a gente está trabalhando aqui é muito importante para a nossa compreensão também da nova aliança e de tudo aquilo que o Novo Testamento traz. O livro de Deuteronômio é o livro mais citado do Antigo Testamento, no Novo Testamento. Tem algum motivo. Então, a gente precisa realmente entender a importância de compreender cada uma dessas temáticas. Então, vamos lá. No livro de Deuteronômio, a terra prometida, que não fora prometida inicialmente àquele povo, mas já foi prometida desde quem? Onde que se iniciou a promessa dessa terra? Em Abraão. Então, a gente já vê que esse entendimento da terra prometida é anterior à própria realidade da existência do povo de Israel enquanto nação. É um cumprimento de algo que o Senhor já havia prometido a Israel, inclusive a parte da condicionalidade da obediência de Israel. Motivo pelo qual Israel entra na terra prometida porque ele obedece? Entra por promessa. Isso é importante também da gente compreender. Uma promessa que vem desde Abraão. Então, o povo entra. Só que o que acontece? A vivência nessa terra é com condicionalidade? Sim. O Senhor estabelece uma série de condições para que o povo possa permanecer nessa terra. Então, um ponto importante de nós compreendermos é: a terra prometida foi dada ao povo de Israel. E o autor aqui que nós usamos, e eu já pude dar aos irmãos, diz que a palavra dar aparece mais de 131 vezes, das 167 vezes que o verbo dar aparece no livro. O sujeito da ação é Javé, ou seja, é Deus. Deus está fazendo esse movimento de dar, esse movimento de graça. Ana, por que então essa temática aparece aqui? O que você está querendo nos trazer com essa compreensão de que a terra prometida foi dada por promessa e que no livro de Deuteronômio nós temos tantas repetições da ação de Deus dando ao povo?
porque eu quero apresentar a vocês, ou talvez trazer à memória daqueles que já saibam, de que nós temos uma tensão no livro de Deuteronômio. Que tensão é essa no livro de Deuteronômio? Graça e lei. Deus dá ao povo, Deus é bondoso ao povo, mas existe uma lei que precisa ser cumprida e ela tem condicionalidade. Então, essa tensão no livro de Deuteronômio é uma tensão que vai se estender por todo o Antigo Testamento. E aí, mais uma vez, nós temos, então, uma temática aqui da história deuteronomística. Essa tensão entre graça e lei. Deus é bondoso, Deus é favorável, Deus é misericordioso. Por diversas vezes, nós vamos ler no Antigo Testamento, o próprio rei Davi pecando deliberadamente contra a lei do Senhor, recebendo um castigo, mas tendo sua vida poupada. Deus sendo misericordioso com ele permanece no reinado. Então, próprio Israel, por diversas vezes, se arrepende, se volta para o Senhor, ele é misericordioso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a lei de Deus sempre sendo estampada e sempre sendo colocado em termos de condicionalidade. Quando a gente pega alguns livros de comentários teológicos, um pouco mais aprofundados, nós vamos ver que alguns acreditam que essa tensão não é uma tensão que já existia no livro de Deuteronômio. Ela, na verdade, foi uma tensão que algum redator, lá do tempo do exílio, depois de todas as coisas terem acontecido, viu que tinha essa tensão. Então, vamos tentar colocar ela lá. Vamos encaixar essa tensão no livro de Deuteronômio para a coisa fazer sentido. Mas nós não queremos dessa forma. Muito pelo contrário. Nós entendemos que, na verdade, o livro de Deuteronômio, tal como ele se apresenta para nós, ele também é um livro de profecia. Deuteronômio não é apenas um livro da lei naquilo que ele se compromete a trazer de revelação do Senhor da Aliança, mas é um livro de profecia. Então, essa tensão também entre graça e lei é um movimento profético daquilo que seria toda a relação do povo de Israel com Deus. Essa tensão que só seria resolvida onde? Em Cristo. Em Cristo. Aquele que cumpre plenamente aquilo que a lei exige. Portanto, Deus já não se relaciona mais conosco em termos de condicionalidade. Mas agora nós recebemos por graça tudo aquilo que nos é dado em Jesus Cristo. E a gente ainda vai ver isso um pouco mais à frente no desenvolvimento do Novo Testamento. Então, o que acontece? Nós temos essa tensão. Nós também recebemos a promessa da entrada na Terra Prometida. E eu tenho certeza que ninguém acredita que a Terra Prometida, que agora para nós é a Nova Jerusalém, vai ser concedida, vai ser entrada por condicionalidade, mas por promessa. Por a promessa daquele que conquistou isso para nós, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Alguma dúvida, irmãos, nesse ponto? Em relação a essa atenção, a esse entendimento de recompensa, de condicionalidade e também do lugar dessa promessa da Terra Prometida e do desenvolvimento também de condicionalidade de permanecer dela? Alguma pergunta nesse ponto? Sem pergunta? Então, ok, eu vou agora avançar. Então, vamos em direção ao Novo Testamento. Vamos agora fazer um olhar mais aprofundado de pontos muito importantes que nos é apresentado no livro de Deuteronômio e que no Novo Testamento vai ter também essa proeminência no que diz respeito ao cumprimento de coisas que estão profetizadas no livro de Deuteronômio, ok? Então, vamos lá. Segundo texto aí dessa página em direção ao Novo Testamento. Deuteronômio declarou que um dia Deus ergueria um profeta como Moisés. Embora o contexto sugira que uma sucessão de profetas também estava por vir, a redação da passagem referente a esse profeta está no singular. Quando o livro termina dizendo que nunca houve um profeta como Moisés, capítulo 34, verso 10, um silogismo simples influenciou os intérpretes judeus. O que isso então quer dizer? Que primeiro, Deus erguerá um profeta como Moisés, e segundo, nunca houve um profeta como Moisés. E aí eu vou pedir para que os irmãos me acompanhem na leitura bíblica desses textos, ok?
Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, diz assim: O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Um ponto interessante dessa temática é de que essa promessa de que haveria um profeta semelhante a Moisés fez com que o povo ficasse na expectativa de cada profeta que se levantasse. Cada profeta que se levantasse, será que é esse? Eles estavam sedentos. Oxe. Quem fez o que Moisés fez no povo de Israel? No Antigo Testamento, a gente lê algo parecido? Não tem. Então, eles estavam na expectativa daquele que falaria com eles e traria o governo de Deus da forma como Moisés trouxe. Mas esse profeta não veio. E nós sabemos que nem poderia. Porque olha que interessante, eu quero que vocês leiam comigo novamente o texto do versículo 16, que diz assim: Por isso foi o que vocês pediram, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Tem uma música, Worship, que eu gostava muito dela, gente. É do Morada, não sei se vocês conhecem. Que é aquela que diz assim: a tempestade é você. E aí, no meio da música, ele pede assim: e me tira um medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Então, basicamente, na compreensão da música o que o povo fez não foi legal. Eles não tinham que ter medo de estar diante de Deus. Porque Deus é o Deus pessoal, amor. Eles não entenderam muito o negócio. O povo não estava errado, não. Inclusive, o próprio Deus disse o quê? Eles estão corretos. Porque do jeito que eles estão, eles não podem chegar diante da minha presença face a face, não. Eles precisam de um mediador mesmo. Moisés foi aquele mediador temporário. E isso já apontava para o mediador que nós precisávamos, que era Jesus Cristo. Então, esse texto aqui é muito significativo para nós entendermos que, de fato, havia uma singularidade no profeta. É óbvio que o ponto exegético que o comentarista levanta aqui, o Tramper Logman, é muito importante. Estava no singular. Mas não apenas o aspecto exegético também nos é favorável. O próprio entendimento do tipo de profeta que era necessário. Aquele que iria fazer uma mediação entre Deus e o povo. Esse só poderia ser, de fato, o profeta esperado e cumprido, Jesus Cristo. Segundo ponto, nunca houve um profeta como Moisés. E aí eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura do capítulo 34, verso 10. Diz assim o texto bíblico: Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava como? Face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Esse texto está no final do livro de Deuteronômio. Como nós já estudamos na nossa primeira aula, cremos que sim, o livro de Deuteronômio é a autoria mosaica, mas ele também teve um redator posterior,
E isso é, sem dúvida nenhuma, um modo, né, de nos apresentar essa veracidade de um redator. Moisés já estava morto. Provavelmente esse redator não é imediatamente ali do povo de Israel pelos próximos anos, é alguém que já viu muito tempo a história de Israel e pôde fazer essa redação constatando: não tivemos, de fato, até agora, um profeta semelhante a Moisés. E aí, como eu disse para os irmãos, isso levantou essa expectativa. Cadê? Quando esse profeta virá? E a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento com a pessoa de João Batista de Jesus. Então vamos lá no livro de João, no capítulo 1, no verso 1, para a gente ver como de fato essa expectativa do profeta era presente no povo de Israel. E diz assim: diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? E ele respondeu: não sou. Então o povo de Israel tinha a expectativa desse profeta. É claro que eles não tinham a expectativa completa, né? Porque aquele profeta que viria, ele era o profeta, o rei e o sacerdote. E eles ficavam buscando isso de maneira separada, né? Você é o profeta, aí depois vinha outro grupo, você é o rei que vai batalhar. Então o povo não estava muito, tá vendo como a gente está falando? O povo não estava muito ligado na Torá. Não estava ali muito ainda permanente no entendimento daquilo que a lei, né, enquanto a revelação da Torá nos trazia a respeito daquele que viria. Então nós vamos agora identificar claramente no Novo Testamento como Jesus é esse profeta prometido. Como, de fato, tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor realizou, Jesus Cristo, dava testemunho de que ele era o profeta. E bem, como eu também trouxe na última aula, irmãos, o povo de Israel, ele servia como um exemplo. O povo de Israel, ele era um espelho da humanidade. Todos os movimentos de rebeldia e de pecado do povo de Israel, a gente não tem que olhar para... o povo de Israel é um espelho da humanidade. É um espelho do que nós somos e do que nós podemos fazer. O próprio apóstolo Paulo diz isso muito claramente, tanto no livro de Hebreus quanto no livro de Coríntios. Então, o que acontece? Mesmo Jesus, sendo esse, que cabalmente fez tudo o que a gente vê no livro de Deuteronômio, aqui no final do capítulo 10. O redator diz que não se teve, e aí se tem, aquele que cumpre tudo. O povo de Israel se rendeu? Não. Pecado e dureza de coração. Então, como o pastor sempre gosta de enfatizar, eu acredito que é importante também nós enfatizarmos. Nós temos essa potencialidade de cegueira, mesmo diante do cumprimento daquilo que nos foi revelado, que nos foi avisado e que é tão claro. E que é tão claro de que é um movimento da parte do Senhor. Isso deve sempre servir de aviso para nós. Então vamos ver como Jesus Cristo é aquele que cumpre tudo. Jesus havia alimentado com pão e carne da mesma maneira que Moisés fez no deserto. Moisés alimentou o povo no deserto. O povo pediu pão, Moisés deu. O povo não ficou muito satisfeito com o pão. O que Moisés pediu? O Senhor manda carne. O Senhor fez o quê? O povo alimentou. Moisés alimentou o povo. Jesus também foi aquele que alimentou o povo e que, inclusive, não apenas alimentou com aquilo que era da ordem da necessidade do corpo, matéria, mas ele também trouxe um alimento muito mais profundo, muito superior àquilo que Moisés trouxe. Então, não era apenas que Jesus era um profeta semelhante, mas, como Hebreus diz, ele também era um profeta de ordem superior, porque ele trouxe coisas superiores da qual o próprio Moisés não pôde trazer por conta da limitação da lei. Porque aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho, Jesus Cristo. Ele deveria ser o profeta que faria os presságios e as maravilhas que Moisés realizara. Ele fez. Nós temos aí o texto de Deuteronômio, capítulo 34, verso 11 e 12, e João, capítulo 6, no verso 14. Vamos lá fazer a leitura desse texto. Texto de João, capítulo 6, verso 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então ele se retirou uma outra vez sozinho para um monte. O
povo até viu superficialmente, mas não entendeu com profundidade, por isso o próprio Cristo precisou se retirar. Então, ele é aquele que cumpriu as maravilhas, ele é aquele que realizou curas no meio do povo, ele é aquele que andou sobre o mar. Ele não abriu, mas ele andou sobre o mar. Ele fez coisas sobrenaturais e extraordinárias. Quando Jesus prometeu um fluxo inesgotável de água viva, a multidão se lembrou dos milagres de Moisés no deserto e a promessa de um profeta que executaria tais ações, João, capítulo 7, verso 40. E Pedro e Estevão não deixaram dúvidas na mente de ninguém sobre Jesus ser o profeta semelhante a Moisés. Então, além da gente ter esses movimentos, esses atos de Jesus que testemunhavam dele ser o profeta, no livro de Atos nós temos então a fechada final. Aqueles que são os discípulos e que são os profetas do Senhor, que falam também da parte de Deus no Novo Testamento, Pedro e Estevão, eles finalizam com o texto da pregação, dizendo: o Senhor Jesus Cristo é aquele prometido e enviado, e vocês não o reconheceram e o crucificaram. Ele é o profeta prometido. Ele é aquele que cumpriu todas as coisas. Então, irmãos, fiquem atentos agora na leitura de Deuteronômio. Quando vocês estiverem lendo o livro de Deuteronômio e ver Moisés fazendo umas coisas diferentes, se lembrem, Moisés é uma sombra também. Ele também prefigurava aquele que haveria de vir, e seria o profeta que não libertaria apenas o povo de Israel. O povo de Israel é também uma encenação daquilo que o Senhor faria com toda a humanidade. Ele traria do Êxodo todos aqueles que ele realmente desejava libertar. Então, fique atento na sua leitura do livro de Deuteronômio e como você pode olhar para o Novo Testamento e ver o cumprimento desse livro que é o livro da lei, mas também é o livro da profecia. Quero que vocês gravem isso. É o livro da lei, mas também é o livro da profecia. Então, Jesus Cristo é aquele que é o profeta. E não apenas isso. Jesus Cristo não é apenas aquele que vem ser o profeta prometido, mas ele é aquele que também vem ser o Israel. Por quê? Nós precisávamos de um profeta, nós precisávamos daquele que viria cumprir todos os sinais e falaria da parte de Deus para nós. Nós precisávamos também daquele que cumprisse tudo aquilo que era ordenado, tudo aquilo que foi profetizado e que o povo de Israel conseguiu fazer. Nós sabemos que o povo de Israel não conseguiu fazer. Então, eu peço que vocês me acompanhem no próximo slide. E veja aí o segundo ponto do texto em negrito. Sendo a encarnação, vocês me acompanharam? Acharam? Sendo a encarnação da fé de Israel, Jesus viveria por meio de todas as palavras da boca de Deus. Ele triunfaria na missão de Israel, embora a própria nação fracassasse. Jesus é aquele que veio encarnar a fé que Israel deveria ter nas palavras que vêm da boca do Senhor. Ele é aquele que recebe as palavras do Senhor, nos dá as palavras do Senhor, e ele também é aquele que recebe para si, em termos de cumprimento. Isso é muito interessante quando, por exemplo, nós vemos a tentação do Senhor no deserto. Vocês lembram da tentação do Senhor no deserto? Que Satanás vem trazer várias coisas. E ele cita o livro de Deuteronômio, inclusive. Cumprindo a palavra do Senhor e vivendo unicamente da palavra do Senhor. Israel rejeitou viver daquilo que o Senhor tinha dado para eles. Eles queriam outras coisas. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando a gente fizer o arco de teologia bíblica na temática sucerano e vassalagem, que Israel rejeitou o reinado de Deus. Quando o povo pede um rei, o que o Senhor fala para Samuel? Samuel, fique tranquilo, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. É a mim que eles estão rejeitando. É aquilo que eu disse que faria no meio dele como rei. Eles rejeitam o Senhor, mas Jesus Cristo é aquele que encarna a fé que Israel deveria ter e não teve, e vive por meio de todas as palavras da boca de Deus, e ele triunfa também na missão de Israel. Então, Jesus Cristo, ele vem com essa realidade, com essa palavra aqui que o Trample Logman vai usar, de encarnação da fé de Israel. E aí a gente vai ver também
de algumas formas como Jesus também vivenciou toda essa realidade. Então, me acompanhe aí na leitura. A justiça e a sabedoria da lei de Deus prefiguram a justiça de Cristo, que é dada a seu povo. A antecipação da entrada na terra da promessa prefigura a esperança cristã de um novo mundo. Tal como o povo de Israel recebeu essa promessa da terra prometida, nós também recebemos essa esperança na entrada da terra prometida. Deus, e não o esforço humano, dá vitória, prefigurando a vitória em Cristo. Em todo o momento, e principalmente no início do livro de Deuteronômio, o Senhor enfatiza com o povo de Israel de que não é por aquilo que eles fizeram que eles obtiveram a terra prometida, não é no esforço do braço deles, mas é na dependência e na confiança do Senhor, e o povo falha depois em viver por meio disso. Mas Jesus Cristo é aquele que nos concede vitória, cumprindo tudo aquilo que foi predito, tudo aquilo que foi dito pelo seu Pai. 3:26, a insuficiência de Moisés, e aí 3:26, irmãos, é a referência, tá bom? Do livro de Deuteronômio. Então, vocês podem pegar esses versículos e ver como esses versículos, de fato, se vinculam a esse entendimento da pessoa de Cristo no Novo Testamento. A insuficiência de Moisés contrasta com a suficiência de Cristo, que tem entrado na herança eterna em nosso favor. Olha que interessante. Moisés entra na terra prometida? Não, porque ele é insuficiente. Porque ele não é um profeta que faz tudo como ele deveria fazer, ele é insuficiente. Mas Jesus Cristo é aquele que tem nele mesmo toda a suficiência e toda a perfeição do profeta de Deus. E ele é aquele que entra na terra prometida e que então também nos levará com ele, com a segurança de que nós viveremos nela. O povo de Israel não viveu na terra prometida. Eles foram tirados, foram dispersos. Até hoje, inclusive, nós temos uma guerra por conta disso. Mas nós cremos em Jesus Cristo, que Ele nos levará para a terra prometida, e com Ele nós teremos a segurança de permanecer eternamente. Israel, pela obediência, deveria ser uma luz para as nações. Israel deveria ser aquela nação, o povo, que propagaria a verdade de que existe só um Deus. E esse único Deus deve ser reverenciado e adorado. E que todas as nações, e não apenas o povo de Israel, deveriam se arrepender. Mas Israel falha. E Cristo, em sua obediência, é a luz que Israel não chegou a ser. Ele é a verdadeira luz que o povo de Israel não pôde ser. O pacto em Horebe antecipa o novo pacto, no qual a obediência brotará do coração por causa da purificação de Cristo. A obediência que o povo não pôde experimentar, nós podemos experimentar com verdade, porque Cristo é aquele que purifica o nosso coração pelo seu sangue e por aquilo que ele viria a fazer. Então, o que acontece? Cristo é aquele que cumpre tudo o que o povo de Israel não pôde fazer. Então, de certa forma, Cristo é o Israel encarnado. Ele é aquele que vivencia. Eu sei que por vezes nós falamos que a igreja é o novo Israel, isso tem também um sentido verdadeiro. Nós somos o povo de Deus na nova aliança. Judeus e gentios, já não há mais separação. Mas Cristo é também o Israel de Deus, que cumpre tudo aquilo que Israel, né? E por isso que diversas vezes Israel é tratado como um filho. Existe também uma linguagem no singular, por diversas vezes no Antigo Testamento, em relação ao povo de Israel. Então, tendo em vista Jesus como o Israel, nós veremos a igreja agora também como um novo Israel, enquanto povo de Deus. E mais uma vez eu quero enfatizar que o propósito dessa aula, de trazer esses movimentos de Antigo e Novo Testamento, é para que você, irmão, a ler o livro de Deuteronômio, não fique perdido e perguntando como é que eu entendo isso para a minha vida aqui agora, enquanto cristão, nesse tempo. Ok? Então vamos lá. Assim, tal como Jesus confiou a sua palavra ao povo de Israel e fez dele os seus profetas e fez dele, né, a realidade do seu povo, assim também
a igreja se reúne para ouvir Deus falando do céu à medida que ela ouve a pregação da sua palavra. Então, o povo de Israel foi reunido para ouvir a voz do Senhor e nós também continuamos a nos reunir para ouvir a voz do Senhor. Muitos irmãos não puderam estar, mas alguns irmãos puderam estar na aula que eu dei sobre liturgia, né, com a finalidade de alcançar as famílias da igreja. E eu usei um texto de Deuteronômio para trazer esse entendimento do culto público, para trazer esse entendimento de preparo do culto público, para trazer esse entendimento de temor do culto público. Tal como o povo se reuniam naquilo que no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, vocês vão encontrar como culto solene, ou seja, onde o povo se reunia para ouvir a lei do Senhor, nós, enquanto igreja, também nos reunimos, por assim dizer, em culto solene, no sentido de nos reunirmos para ouvir a voz de Deus pregada por sua palavra. Tal como o povo tinha um mediador, que era Moisés, ainda que não fosse um mediador suficiente, a igreja tem um mediador íntegro, completo, inteiro em Jesus Cristo. E o que isso acontece, irmãos? Para a gente, mas principalmente para a igreja primitiva. Vamos lá. A igreja primitiva, e peço que os irmãos me acompanhem, depois aí do texto de Hebreus capítulo 4, verso 14 e 16. A igreja primitiva viu em si mesma a recriação de um Israel ideal. Aquele Israel que não vivenciou as realidades plenas, agora na igreja estava vivenciando. O mediador que foi faltoso, depois o negócio não desandou. O Israel que não vivia com o Senhor conforme deveria viver. O Israel que nem se reunia mais em culto solene. Nós vemos depois a reforma de Esdras, de Neemias. Foi difícil trazer o povo novamente para ouvir a palavra. Agora nós temos um novo Israel, que é a igreja, o povo de Deus, e que cumpre essas realidades. Do mesmo modo que Israel foi retratado em Deuteronômio como uma unidade que tem um Deus, olha, vamos ver as características. Uma unidade que tem um Deus, um povo, uma terra, um santuário e uma lei. Assim a igreja é exortada a uma unidade semelhante. De que forma? Como nós encontramos em Efésios, um só corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma só fé, um só batismo, um Deus e Pai de todos. Jesus pregou que o seu povo deveria ser um. A unidade que é pressuposta quando nós lemos o livro de Deuteronômio é novamente, ou melhor, é idealmente vivenciada no povo de Deus, a igreja. Ana, qual a relevância disso para mim, por exemplo? Eu faço esses movimentos. O objetivo é que os irmãos façam esse exercício. Eu estou trazendo isso para vocês, mas eu quero que vocês também aprendam a fazer esse exercício. Como eu consigo vincular isso à minha realidade enquanto aquele que vive a nova aliança? Você precisa buscar viver em união, em unidade na igreja, tal como o Senhor ordenava que o povo vivesse em unidade no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Quando nós vemos os textos, então, que apontam para essa realidade de unidade do povo de Israel e do modo como eles deveriam vivenciar essa unidade, nós também devemos pensar isso para nós agora, enquanto igreja do Senhor. Ok, irmãos? Alguma pergunta, Evelyn? Tá, entendi essa pergunta. Não seria exatamente esse o ponto da igreja presbiteriana. Eles concordam com nós nesse sentido. A igreja presbiteriana, ela acredita na nova aliança. Ela acredita que, de fato, nós estamos sobre uma vivência agora em Jesus Cristo nova. O ponto deles é que existe uma continuidade da administração que vai agora ter talvez uma nova roupagem no Novo Testamento, que é o batismo, que é a ceia, mas que elas são continuadas, como, por exemplo, a circuncisão. Mas isso não quer dizer que eles não acreditam que a igreja agora é esse novo Israel no sentido de ser o povo de Deus. Por que a igreja é o novo Israel de Deus? Só para a gente entender. Não é que houve uma substituição, é que houve uma união. Tal como o Senhor ordenava que o povo vivesse em unidade no Antigo Testamento, no Novo Testamento,
tanto judeus quanto gentios agora são o povo de Deus. Então, não é necessariamente nesses termos que a gente está trabalhando que nós temos divergência com os nossos irmãos. Eles também acreditam dessa forma, de que agora existe um único povo de Deus, que não é apenas os judeus, aquela nação, mas é agora todos aqueles que estão sobre a fé, né, estão com fé em Jesus Cristo e são, né, incorporados nesse povo que é a Igreja do Senhor. O ponto dos presbiterianos é essa questão da administração. Nós acreditamos, por exemplo, que a nova aliança é nova em tudo. Os termos são novos. Apesar da gente, sem dúvida nenhuma, ver apontamentos da administração antiga para aquilo que viria a ser, nós não acreditamos que o modo dessa administração é igual e que os termos são os mesmos. Nós temos uma diferença enquanto batistas. Não sei se eu consegui responder. No momento, se o Adonias está aqui presente, é claro que eu vou pedir ajuda aos universitários. Se tiver algo a acrescentar, por favor, fique à vontade. Obrigada. Douglas? Sim. Tem muitos textos bíblicos do Novo Testamento que apontam para isso, né? De que eles foram endurecidos pela sua dureza de coração, né? Em olhar para Jesus Cristo e reconhecer aquele que deveria de vir. Mas o que acontece? Eu estava até conversando isso com o André ontem. Qual é o ponto também muito complexo do povo de Israel reconhecer em Jesus aquele profeta que haveria de vir? O povo estava afastado da lei nos termos talvez mais arraigados, né? Do espírito da lei. Né? Então, Jesus Cristo, nele mesmo, reúne muita coisa profetizada. Ele é o servo sofredor, ele é o rei. Né? Então, por exemplo, o senhorio de Cristo não é tão claramente visto no Novo Testamento nos termos que o povo esperava. Né? Ele tem muita característica do servo sofredor, mas ele sem dúvida nenhuma, nós não estamos falando que ele não é. Então, existia também uma realidade, Douglas, na minha compreensão, e acompanhando a linha de raciocínio de alguns teólogos, de que o povo não discerniu esse todo. Né? Eles estavam, às vezes, olhando para aquilo que eles tinham a expectativa em relação a uma realidade terrena, e eles não compreenderam que era algo de ordem superior. Por quê, Ana? Porque não era compreensível? Não, Abraão compreendeu isso. O texto de Hebreus traz uma profecia de que Abraão compreendeu que era aquela terra prometida, mas era também algo de ordem superior. Né? Então, obviamente que o próprio Deus também deu essa iluminação e esse entendimento. Então, eu acho que é essa somatória de situações. Mas, sim, o Novo Testamento diz explicitamente de que havia essa dureza espiritual no povo de... Não no povo de Israel, né? Não vou ser generalista, no todo, porque tiveram muitos de Israel que vieram até o Senhor posteriormente. Mas muitos tinham essa rigidez espiritual e do tradicionalismo. Então, por exemplo, em Gálatas, né, no livro de Filipenses, a gente sempre vai ter essa dificuldade deles de compreender que Cristo cumpriu tudo, de que já não restava mais. Né? Existia tanto um apego. E aí eu sei que a gente normalmente sempre aprende de que era por uma questão de obras, né? Sim, era uma questão de obras, mas também tinha a ver com o apego religioso deles. Aquela compreensão dimensional de relação com Deus por meio da lei, e que, como agora é para todos, né? Como agora são todos, como agora é um só corpo, como essa divisão foi quebrada. Né? Olhando para a história, Israel também era um povo muito ressentido. Então, eu acredito que tinha essa dificuldade também. Tá? Mais alguma pergunta, irmãos? Não, vou avançar então para o último ponto, que é a relação de sucerano, rei e vassalo, servos, permanece no Novo Testamento? Nós aprendemos, né? Vemos lá as características do início do livro de Deuteronômio, de Êxodo, de Gênesis, como isso nos trazia uma estrutura de compreensão dessa relação de rei, sucerano e vassalo. Mas isso permanece no Novo Testamento? E aí, desde já, eu quero agradecer muitíssimo os irmãos que responderam ali as perguntas. E vocês, irmãos, que responderam as perguntas, eu peço que vocês abram, nesse momento, a resposta de vocês. Vamos lá fazer um movimento de correção ao vivo. Né? Se você está aí no seu celular ou no seu caderninho, pegue aí a resposta que você deu
e vamos ver se de fato ela está alinhado com essa compreensão também de relação de Novo Testamento e de como Gênesis, né, e Êxodo também se conectam nessa relação de rei, sucerano e vassalo. Então vamos lá. Recapitulando, Ana, qual é a estrutura da relação de rei, sucerano, vassalo e servos? Nós aprendemos que essa relação se estabelece primeiro. O rei, o sucerano, mostra tudo aquilo que ele fez em favor do povo. Então ele diz assim, ó, eu fiz isso em favor de vocês. E aí lá em Deuteronômio a gente vê Moisés iniciando dessa forma. O Senhor foi o Deus que tirou vocês do Egito, que deu a vocês... Então ele mostra tudo aquilo que o Senhor havia feito. O próprio Deus no Êxodo, quando vai dar o decálogo ao povo, antes de iniciar o decálogo, ele diz o quê? Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei vocês da onde? Da terra, da onde? Da terra do Egito. Então a gente já tem uma estrutura aí de Deus mostrando o que ele fez e por que ele é o rei sucerano do povo. Eu sou aquele que faço algo em favor de vocês. Então agora eu vou dar leis para que vocês possam seguir. Essas leis são o termo da nossa relação. Rei, sucerano e servos como vassalo. E Israel também tinha, né, um aspecto religioso, de culto, de sacrifício. Então nós temos uma estrutura muito clara, nós temos ali o prólogo histórico, nós temos ali os termos da lei, que dá a dimensão dessa relação de rei, sucerano e vassalagem, servo. A gente vê isso também no livro de Gênesis. E aí, vamos lá, irmãos, vocês que responderam. Como nós vemos isso no livro de Gênesis, o Senhor é aquele que mostra que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que realizou todas as obras. E Ele é aquele que vai criar Adão e também vai dar uma ordem a Adão. E Adão deveria cumprir essa ordem. Adão está num ambiente de relacionamento com Deus. Por quê? Porque o Senhor estava sempre ali no fim da tarde, vindo se relacionando com ele. Então, essa é a estrutura de Gênesis para a compreensão de rei e de vassalagem. A gente não vai adiante nos termos do mandato cultural, em relação a Adão ser um representante, governante. Não é exatamente essa estrutura. Então, os irmãos que responderam já podem fazer aí esses nuances de correção. E no livro de Deuteronômio foi aquilo que eu falei. Então, desde o livro de Gênesis, nós já vemos o Senhor se apresentando como rei soberano e os homens como os seus servos que cumprem as suas ordens, mas também estão numa relação com ele. Como nós vemos isso no Novo Testamento? Vamos lá. O povo de Israel falha na sua vassalagem. Ele falha em ser servo. Como eu citei anteriormente, no livro de 1 Samuel, no capítulo 8 e 7, o que o povo faz? Pede um outro rei e rejeita a sucerania de Deus. Rejeita o reinado de Deus sobre ele. Então, nós já temos, gente, no início, né? Samuel, o quê? É um pouco depois do livro de Deuteronômio. Né? Nós já temos o povo de Israel rejeitando. E daí em diante, a coisa melhora um pouco em Davi, o povo se volta, mas depois a coisa degringola de vez. Então nós temos ali, pelo menos do livro de Samuel, até ali depois dos livros de Reis, de Crônicas e todos os livros do Antigo Testamento, Israel não vivenciando a realidade da sua vassalagem, de ser servo do Senhor nos termos que o Senhor deu, cumprindo a sua lei e vivenciando uma relação verdadeira e amorosa com Ele. Se Israel não cumpriu isso, o que deveria vir sobre Israel? As maldições. As maldições. A maldição da lei deveria vir sobre Israel, porque ele não venceu. E quem é Cristo? O servo sofredor, de Isaías 53. Ele é aquele que recebeu a maldição da lei no lugar do povo de Israel e de toda a humanidade. Ele é aquele que cumpre a aliança que nós não cumprimos. Os termos que nós não cumprimos. Então, a ponte que nós devemos fazer, né, dessa relação de sucerania e de vassalagem é de que Cristo vai ser o servo que vai receber a maldição da lei. E não apenas isso. Ele não é apenas o servo sofredor. Ele é o servo fiel. Ele é aquele servo que cumpre toda a lei e nos garantiu todas as bênçãos. Ele é aquele que, segundo Mateus, capítulo 5, verso 17, não veio para revogar a lei e os profetas, mas veio para cumprir. E ele é aquele que, como é dito em Efésios, capítulo 1,
Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos lá. Qual é a ponte que nós devemos fazer pelo Novo Testamento? Primeiramente, Jesus Cristo é o servo sofredor, que é punido por aquilo que Israel não fez, e toda a humanidade também representada nessa realidade. E ele é o servo fiel que Israel não foi. Portanto, na nova aliança, o senhorio de Deus permanece. Ele continua sendo o rei sucerano. É isso que nós lemos em Apocalipse, no capítulo 19, verso 16. Eu peço que os irmãos abram rapidamente comigo esse texto. Vamos lá no texto de Apocalipse, capítulo 19, verso 16. Acharam? E é dito a respeito de Jesus, que é o Filho de Deus e o próprio Deus: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele continua sendo o Rei sucerano. Não mudou, não mudou. Agora, o que é dito a respeito de nós, seus vassalos, seus servos? Na nova aliança, nós nos tornamos servos verdadeiros. Nós tornamos servos também fiéis por meio de Jesus Cristo. Se vocês lembram de Filipenses, no capítulo 2, e eu não vou lembrar exatamente o versículo, Cristo é aquele que encarnou e se tornou servo na forma de homem. Por quê? Porque servo é a nossa condição. Só que o povo de Israel foi um servo rebelde. E agora em Jesus Cristo nós temos um servo fiel e também somos servos verdadeiros. Somos também aqueles que somos agora chamados a vivenciar essa relação plenamente. Mas não apenas isso. E aí essa é a cereja do bolo. No Novo Testamento nós vivenciamos uma relação de suzerania do Senhor como um rei, não apenas como os servos, mas algo extraordinário acontece que nunca antes foi visto na história da humanidade. Nós somos parte da realeza. Não somos apenas servos, mas somos herdeiros e co-herdeiros do reino de Deus. E aí, para a gente ver isso claramente no texto bíblico, eu peço que você abra para mim em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 6. Diz assim, Apocalipse, capítulo 1, verso 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Em Jesus Cristo, nós somos parte do reino de Deus, como servos. E como alguns vão usar em determinadas traduções, né? Tem outras traduções que ao invés de reino usam reis e príncipes. Nós somos agora parte da realeza. E como Romanos, e aí eu já não vou abrir esse texto, é um texto mais conhecido. Romanos capítulo 8, verso 17 diz que na adoção que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós fomos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Que maravilha! Que extraordinária essa nova aliança, essa aliança graciosa, da qual nós não fizemos nada. E Ele nos dá tudo. Ele nos dá essa condição de servos. E isso já é muita coisa, hein? Isso é coisa pra caramba. Sermos servos de Deus verdadeiramente, entender que a lei dele não é apenas a lei que deve ser seguida porque ele é o Senhor, mas é porque é uma lei boa, é uma lei verdadeira. Nos arrependemos não apenas porque o Senhor é aquele que nos deu uma ordem e ele deve ser respeitado. Sim, ele é o rei soberano de todas as coisas, mas a lei dele é boa e por isso nós servimos verdadeiramente, amando a ele. E não apenas isso, sabemos de que tanto nesse tempo quanto no tempo vindouro, nós somos parte do seu reino, reinando juntamente com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, eu termino aqui, nessa aula, essa tentativa de introdução ao
livro de Deuteronômio, as suas principais temáticas e o modo como a gente pode fazer essa ponte para o Novo Testamento. E agora eu abro os irmãos para qualquer pergunta que vocês tenham do livro aí de Deuteronômio e das temáticas que a gente também estudou, dessa, inclusive, por último, né? E se eu puder responder, certamente eu responderei, senão a gente também orienta aí a procura do pastor. Algum irmão tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Sem perguntas e dúvidas? Amém. Glória a Deus. Estarei orando. Peço que os irmãos possam realmente usar desse material. Foi um material feito com acuro, com estudo. E eu acredito que pode ser para o benefício de vocês no estudo bíblico. Eu sei que tem os irmãos aqui também da aula do Adonias. E creio que igualmente, ou até mais, na verdade, pode ser abençoador para os irmãos nessa compreensão do livro de Deuteronômio, que ressalto mais uma vez. É um livro importantíssimo para a compreensão do Novo Testamento e de tudo aquilo que Jesus Cristo veio cumprir. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai bendito, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos, Senhor, por essa aula. Cremos que o Teu Espírito Santo pôde estar nos guiando, tanto na clareza, Senhor, do entendimento da Sua palavra, quanto na recepção. Pedimos para que o Senhor nos dê um zelo santo, um zelo, Senhor, verdadeiro, por estudar a Tua palavra, por compreender aquilo que o Senhor disse, e aquilo que o Senhor cumpriu, e aquilo que o Senhor ainda irá cumprir. Que venhamos, Senhor, a ter os nossos olhos completamente cativados, maravilhados. Que o nosso prazer venha a estar nisso, em conhecer o Senhor, em prosseguir em Te conhecer e ver como o Senhor é maravilhoso. De que o Senhor é um Deus que cumpre com as Suas promessas. De que o Senhor é aquele que nós podemos confiar completamente em qualquer situação da nossa vida. Porque o Senhor é presente, porque o Senhor é fiel. E o Senhor demonstrou isso no Teu Filho Jesus Cristo para nós, Pai. Nos ajude a discernir a Tua palavra. Nos ajude a aplicar, Senhor, a Tua palavra em nossa vida cristã, como também nas realidades que nós temos de discipulado, de evangelização, de acompanhamento, de mutualidade, em tudo, Senhor. Que venhamos a glorificar o Teu nome. É no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que eu te faço essa oração. Amém e amém.